A palavra do Senhor ao profeta Jeremias foi a seguinte: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias 18. Nós vamos ler até o 6. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Curve a sua cabeça nesta hora. Pai, eis aí a tua palavra. Senhor, nós cremos que tu vai falar ao nosso coração nesta noite. Estamos chegando ao término de um projeto, mas nós cremos, ó Deus, que o Deus que faz milagres continua. Porque a palavra diz que tu não dorme, tu não cochila. Senhor, tu está a todo momento atento àquele que te clama. E eu creio que nesta noite, esta palavra que foi liberada, Senhor, ao profeta Jeremias, ela virá em confronto, Senhor, às nossas vidas. E o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite. Porque nós cremos, ó Deus, que tu é o Deus que faz e refaz. Tu é o Deus que pode todas as coisas. E em nome de Jesus, assim como o Senhor se revelou a Jeremias, Pai, se revela a cada um de nós nesta noite. Nós te clamamos e pedimos, fala aos nossos corações. Que não seja a pastora Silvana, que não seja, Deus, a minha inteligência humana, ou, Senhor, algo que eu possa entender que é da minha parte, mas nesse momento eu quero a tua unção neste altar, aleluia, e que o teu poder venha se manifestar através da tua palavra. Espírito Santo, venha se revelar a cada um de nós de forma maravilhosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Tome o seu assento aplaudindo ao Senhor, amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor falou com o profeta Jeremias, e às vezes para a gente entender o que Deus está falando, a gente precisa visualizar algumas situações. E o Senhor pegou a Jeremias, um profeta de Deus, para falar com ele a respeito da vida do seu povo. Ele falou: Jeremias, desce e vai à casa do oleiro. Oleiro é aquele que faz o vaso de barro. E se você já percebeu, tem uma roda que fica girando ali, e ele pega o vaso e ali ele vai formando, ele vai fazendo conforme ele quer. E por várias vezes ali naquela roda, situações acontecem. Eu quero dizer para você que não é fácil fazer um vaso perfeito. Mas, como Deus falou a Jeremias, vai lá, olha, observa o que o oleiro faz. É exatamente o que eu estou fazendo com o povo. E às vezes o nosso processo, irmãos, é como de um vaso. E um vaso de barro. A Bíblia diz que ele não foi na casa daquele que fazia vasos de ouro. Ele não foi aonde fazia vasos de prata ou de cristal. O Senhor manda Jeremias à casa do oleiro, onde se faz vaso de barro. E eu quero que a gente pense nesta noite, por que que era vaso de barro? Por que que o Senhor leva Jeremias até lá para tratar no coração de Jeremias, e hoje Ele vai tratar no nosso coração, para que a gente entenda o que Ele quer fazer conosco, para que a gente possa entender qual é a nossa dependência
daquele que nos forja, daquele que nos molda. E se for necessário, Ele vai refazer várias vezes. E se tiver endurecido, Ele é capaz de quebrar para fazer de novo. Muitas pessoas que estão aqui já foram refeitas várias vezes. E eu quero dizer para você que eu estou disposta a quantas vezes for necessário. Você está disposto? Mas eu quero dizer que dói. Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer, como foi cantado aqui. Eu não sei se você sabe, mas na Terra tem uma bióloga aqui. A nossa secretária, ela é bióloga, amém? A Selma. E na Terra existe mais de 200 tipos de barro. Mas desses 200 tipos de barro, somente 8, presta atenção, somente quantos? 8 servem para fazer vasos. 192 não servem para fazer vasos. Somente quantos? 8. Você entende aquela palavra que Jesus Cristo fala aos nossos corações? Você entende o que a Bíblia diz? Você entende o que a palavra do Senhor fala quando diz assim, olha, muitos são chamados. Vocês são os 8 da terra. Pode aplaudir ao Senhor. Vocês, nós somos os 8 que o Senhor vai usar para ser vaso. E barro que não vira vaso só vai servir para ser pisado. Pega essa visão. Quem está lá no mundo é barro. Você também. Mas de tantos que existem, é por isso que existe essa palavra. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque Deus olha e vê assim, esse aqui serve para ser vaso. Esse aqui também serve, esse aqui vai dar um vaso precioso. E para cada tipo de vaso, existe um tipo de barro, dentre esses 8. Eu quero dizer que você que está sentado aí do seu lado, fala assim, ô barro. E a Bíblia diz que Deus fez o homem do... Você já era para estar dando glória, aplaudindo ao Senhor. Gente, Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é incrível. Cada vez que eu leio a palavra, eu fico mais fascinada, mais deslumbrada para o que nós temos que aprender ainda. E por que barro? Tanta coisa boa, ouro, prata, porcelana, cristal. No mundo comercial, se você for comprar barro, eu acho que hoje o quilo do barro deve estar R$1. Vocês já compraram argila? É baratinho, não é? Um pedação assim, R$2. Na loja deve ser 3 e pouco. Nossa amiga Sol que entende disso aí por causa de decoração, professores. Mas deve estar nessa faixa, não passa de R$3. E se for lá direto, né, mais barato ainda, acho que deve ser R$1. Agora quando se acha ouro, né, prata, pode ser uma graminha assim, ó, é o olho da cara. Mas sabe por quê que o Senhor nos compara com o barro? Para a gente entender que a gente não tem valor. Barro foi feito para ser pisado. Ele escolheu, separou 8 para formar vaso. Pastora, então por que eu sou especial se o barro não tem valor? E a Bíblia diz para Jeremias que a casa de Deus, os filhos de Deus, são como vasos de barro. Eu quero dizer para você que a resposta está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de
e não de vós. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir mais forte. Porque eu quero dizer que eu não tenho valor quando eu estou vazio. É por isso que Jeremias vê o oleiro fazendo vaso de barro. Você já pensou fazer e desfazer vaso de ouro? Você já pensou em um vaso de cristal? O barro é fácil de se trabalhar, porém não tem valor. Contudo, o que está dentro dele é o que torna precioso. Eu quero dizer para você que você foi forjado pelo oleiro para levar azeite. E isso significa a unção do Espírito Santo. Você foi formado pelo Senhor para levar vinho novo. E o que é o vinho novo? É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você foi feito por Deus para carregar água. E a água da vida, que é Jesus Cristo. E isso dinheiro não compra. Isso dinheiro não paga. Eu quero dizer que eu posso não valer nada. Eu posso ser igual àquele que está lá fora. Mas Deus me separou para eu levar dentro de mim algo precioso. E dentro de você existe algo precioso que precisa transbordar. Às vezes é difícil a gente ouvir uma palavra de confronto. Mas é muita gente se achando muita coisa, não é, irmãos? Na live eu estava falando sobre jejum, que quando Deus olha lá de cima, eu vou rasgar para vocês aqui, quando Deus ele olha lá de cima, você está pensando que ele está olhando assim, a pastora Silvana está fazendo jejum, o diácono Wellington está fazendo jejum, a pastora Jenny está fazendo, não. Deus olha lá de cima e vê vasos sendo desmanchados para ele fazer de novo. Aplauda o Senhor, querido. E não pensa assim, porque a pastora é vaso de prata, porque é diácono, não. Quando eu me humilho, quando eu quebro o meu orgulho, a minha altivez, a minha vaidade no jejum, eu estou sendo barro na mão do oleiro. Não há maior, não há menor. Na igreja pode ter uma hierarquia, mas no mundo espiritual, no mundo físico há hierarquia. No mundo espiritual Deus olha lá de cima e vê vasos, vê filhos. E não tem, diga comigo, não tem patamar. Não tem. A bênção, aquilo que vai encher o vaso, é para todos. Não precisa estar com o microfone na mão, não precisa estar dançando, não precisa estar tocando. Precisa ser um vaso que queira ser moldado na mão do oleiro. Tem muito vaso que já está rachado, já está quebrado e só tem aparência de vaso. E é por isso que Deus levou Jeremias lá, para ver o processo para se tornar um vaso. Você sabe que antes de tudo existe o pisamento do barro. Dos 8 que podem ser feitos vasos, eles passam por um processo que chama de pisamento. O barro é amassado, é pisado. Hoje, que é mais moderno, mas naquela época de Jeremias era com o pé que isso era feito. E pergunta por que é pisado e amassado. Pergunta por quê? Porque não pode dar ar. Tem vaso que não se deixa amassar, e aí dá bolha, dá ar, e aí ele quebra. Vaso que não foi pisado e amassado quebra fácil. Quem está sendo pisado? Oh, Jesus! Quem está sendo amassado vai ser difícil de quebrar. E aí, quando amassa, sai o orgulho.
Quando amassa, sai a vaidade. Quando amassa, sai a altivez. Quando amassa, sai o eu. Vaso que não é amassado, entra ar. E aí entra coisa que não deve. E aí, se tem vaidade, se tem orgulho, se tem altivez, quebra. Sabe por quê? Se acha muita coisa diante de Deus e quer ver uma coisa que Deus abomina, é você se achar que já tem alcançado alguma coisa. Preguei lá na igreja da Limite hoje. Filipenses 3 diz, o apóstolo Paulo: eu só sei que eu faço uma coisa, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando, porque não julgo que tenha alcançado nada. Se Paulo, o apóstolo do amor, o único que teve os 9 dons do Espírito Santo, que levou o evangelho, tirou o evangelho de dentro de Jerusalém e levou para Samaria, Judeia, até os confins da terra, porque ele abriu o evangelho para os gentios. Diz: eu sei que não alcancei nada ainda. Eu vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou avançando para as que estão diante de mim, querido. Se ele se julgava assim, quem é Silvana? Quem é? Quem é você na multidão? Quem somos nós? É todo dia: Senhor, me ajuda. Depois que tem o processo de amassar, tem o processo de esquecimento. Fica ali curtindo, é o curtimento, né? Tem pessoas que falam assim, quando tem uma massa de bolo e o barro acontece isso, vai descansar, vai curtir, vai ficar ali um tempo. Eu quero dizer para você que depois de você ser amassado, pega isso, depois de você pisado, bem amassadinho, o oleiro significa, e ele esquece de você. Fala: meu Deus, ele deixa ali, porque precisa, faz parte do processo, o barro ficar ali descansando. Sabe por quê? Porque existe uma parte pior, ele vai para a roda. Fala: vai piorar, pastora? Vai. Então depois de amassar, Deus esquece ali um pouquinho. Já viu quando você fala assim: gente, eu pensei que essa luta tinha terminado? Senhor, eu pensei que eu já tinha... Não, isso está voltando, Senhor. Aí Deus esquece um pouquinho, depois ele olha assim, olha. David, bom, já amassei, já pisei, agora ele descansou um pouquinho, agora está pronto, vai vir para a roda. Dá glória aí, irmãos, porque vai girar. O negócio vai girar. Aleluia. E eu quero dizer para você que é tão lindo, querido, porque quem mexe com o ouro, ourives, ele não tem contato com o ouro para fazer nenhuma peça, ele usa instrumentos, certo? Quem trabalha com a prata também, eles usam instrumentos, com cristal também, com qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de vaso que pudesse ser valioso, usa-se ferramentas, mas o vaso, o oleiro usa as próprias. Sabe quem trata de você depois que você é amassado, pisado e esquecido? Aplauda o Senhor, porque é Deus que vai tratar de você. É bonito a gente cantar assim: vai valer a pena. Às vezes a gente canta as coisas e não sabe o que está cantando. A gente canta, a gente fala, mas na hora de passar a gente fica: meu Deus, eu não quero, Senhor. Fala assim: Senhor, se for preciso, se puder, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E eu quero dizer nesta noite que Deus vai começar a moldar pessoas neste lugar. Deus vai começar a purificar vasos nesse lugar. Deus vai começar a tratar neste lugar. E quando chega ali na roda, ele recebe um pouco de água.
aquele barro vai recebendo o quê? Água. Em Apocalipse 22:17 diz que Jesus é a água da vida que se tem graça. É nessa hora que a gente recebe a água, que se chama Jesus Cristo, dentro de nós, que o Espírito Santo vai trabalhando, e aquilo que você fazia antes, você já começa, opa, isso aqui eu não vou fazer não. Quando a gente está em contato com o oleiro, nas mãos dele, ele vai dosando a água. Não é de uma vez só, diga comigo, não é de uma vez só, é dosado. Tem pessoas que olham assim, pastora, por que você tem paciência com fulano? Não sou eu que tenho paciência, é Deus. É o oleiro que tem paciência. Você está pensando que o vaso fica pronto? Não, ele vai botando água e vai vendo. Ele vai vendo. Ele vai vendo a mudança, ele vai vendo a transformação e ele vai formando. E de repente ele olha e fala assim, não, desse jeito não tá bom não. Você já viu como é que ele faz? Ele mete a mão assim, ó, e o barro vai... Quantas vezes Deus já olhou assim, pensando que estava bom, falou assim, tem que botar um pouquinho mais d'água. Aplauda o Senhor, irmão. Ô Espírito Santo, Deus está falando contigo nesta noite. Mas eu quero dizer para você que às vezes a gente pensa que a nossa vida está na palma das nossas mãos, que a tua vida financeira está garantida, que o teu relacionamento está garantido, que a tua saúde está garantida. Hoje você está bom, daqui a 15 dias você não sabe. Eu estou com a pastora Sônia lá em Macaé, tratando da filha dela. 15 dias estava tudo bem, 15 dias mudou toda uma história. E eu fui lá orar. E Deus já está fazendo milagre, já começou, amém? Falaram, a menina vai sair da cirurgia cega, ou ela vai sair sem falar, ou ela vai sair sem andar. Eu falei, ela vai sair falando, ela vai sair enxergando e ela vai sair andando. Fui para Macaé no primeiro dia do jejum. A Aline fez a cirurgia, saiu como? Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Pastora Sônia, como é que está sedada? Porque uma cirurgia no cérebro abriu, irmãos, mais ou menos daqui a aqui, lá na Aline. E aí eu fiquei em oração, ela está sedada, mas os médicos falaram que ela está bem, mas tem que esperar acordar. Eu fui na segunda-feira, começou, eu fui na terça para orar. Quarta-feira, eu liguei para a pastora Sônia. Quem atendeu? A Aline. Ela falou assim, não, aliás, ela me ligou. Quando eu atendi, era a pastora Sônia. Eu, alô, pastora, ela, é a Aline, pastora Silvana. Deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Esse é o meu Deus, irmãos. Sabe o que Deus fez naquela família? Sabe o que Deus fez? E a gente fica assim, Senhor, por quê? Pastora Sônia é uma pastora, uma mulher de Deus. Eu nem sabia, uma irmã não estava falando com a outra. A família estava toda desunida. O que aconteceu? Fala assim, às vezes o oleiro desfaz para fazer do jeito dele. Nós estamos com saúde hoje, mas a nossa vida, ela pertence a Deus. Você pode estar bem de situação hoje, mas o amanhã virá, pertence a Deus. Aonde a gente tem que estar? Na mão do oleiro. É na mão dele. A nossa vida, quando você foi separado e escolhido dentre 200 barros da terra, para ser os poucos escolhidos, querido, não vai estar mais nas suas mãos. Diga, não está nas minhas mãos. Levanta as suas mãos e fale, não está nas minhas mãos. Passa a sua vida para a mão de Deus. Passa, deixa assim, ó. Passa para a mão do oleiro e deixa ele te tratar. Aleluia. Depois, irmãos, que ele fez o vaso, dosou com a água, tá pronto? Não. Vai pro fogo. Oh, glória! Aleluia! Vai deixar queimar nesta noite você, querido. Vai pro fogo. E quanto mais quente é, fala pra mim, mais resistente fica. Vai pro fogo. Depois de ser amassado, pisado, esquecido,
desfaz. É aquela hora que sabe, tá bom, não tá. Você pensa que tá pronto, ainda vai ser queimado um pouquinho. Um pouquinho não posso mentir, estou no altar, é muito, tá, irmãos? Mas eu quero dizer que depois que você passa pelo fogo, você ganha resistência. Quanto mais aquecido, diga comigo, mais forte eu serei. Está disposto? Fica de pé e aplauda o Senhor. Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso oleiro e nós... Abre aí sua Bíblia, Isaías. A gente precisa de um telão, amém? Ele já está aqui. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu vivo pela fé, não vivo pela vista. Já fizemos o orçamento. A igreja não tem, mas Deus vai abençoar alguém nesse lugar que vai falar assim: pastora, quanto que é o orçamento do telão? Que seja você, em nome de Jesus, amém? Falei para o Luciano ver o orçamento. Falei: você não precisa nem ser de LED não, filho. Eu quero só um telão aqui para a gente passar os versículos. Mas se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 64:8, só para confirmar Jeremias, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso oleiro e nós o barro. E todos nós, diga todos nós que estamos aqui nesta noite, todos nós, não ouvi, todos nós, obras de suas mãos. Quem está na casa do oleiro?